Abra, por favor, em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Você vai deixar aberto aí, a gente vai ler o versículo 31 ao 34 e depois 54 ao 62. A gente vai conversar essa noite aqui sobre o evangelho que prevalece quando a fé está sendo provada. Se você é convidado e tem nos visitado aqui essa noite, seja muito bem-vindo. Uma bênção, uma alegria grande poder recebê-lo aqui. Você talvez esteja vindo já alguns domingos para cá. Também eu quero dizer que bênção, Deus abençoe muito sua vida. A gente quer conhecer mais, quer se aproximar mais de você, poder caminhar junto na direção do Evangelho de Jesus. A gente tem conversado aqui nos cultos da noite, nessa série, e se Deus quiser e assim permitir, no próximo domingo a gente vai finalizar. É o Evangelho, o poder do Evangelho na vida de Pedro. E já estamos aqui no 5º estudo, nesse domingo, falando agora sobre um Evangelho que sempre prevalece, sempre vence quando a nossa fé está sendo provada. Pela manhã, na providência do Espírito, eu estava pregando no livro de Esther e parece que há muita conexão entre esse tema e o que a gente viu e estudou no livro de Esther hoje pela manhã, como o Senhor faz o seu povo prevalecer no dia mau por causa da sua aliança, da sua graça, do Evangelho, da sua presença na vida do seu povo, que no caso do Antigo Testamento eram os judeus, mas que em Cristo somos todos nós, os que creem, os que são chamados filhos de Deus, chamados para uma caminhada diferente com Jesus, chamados pelo Evangelho, salvos pela graça no Espírito, para vivermos nessa comunidade chamada Igreja, que tem uma identidade marcada em Cristo e uma missão de ser testemunha nessa terra aqui. Estamos chegando perto da cruz. O momento aqui é um momento de muita apreensão por parte dos discípulos. O Senhor já teve ali um momento com eles na última Páscoa, em que Ele estabelece como um novo sacramento a ceia. E Pedro, a partir do verso 31, vai ouvir algumas palavras ditas do Senhor para ele. Nós vamos ler nos versículos 31 ao 34, diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Por favor, se você olha para o versículo 54, talvez virando só uma página, ou talvez até na mesma página aí, versículo 54, ele diz: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é um galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro
E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, três vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Vamos orar? Pai, a tua palavra está aqui lida e a gente quer se submeter ao Senhor e ao teu Espírito. Derrama da tua unção sobre os nossos ouvidos, nosso coração, para a gente poder ouvir o que o Senhor tem a dizer, o que o Senhor tem a tratar, o que o Senhor tem a resgatar em nosso coração. A gente está aqui num culto, e o culto é o ambiente de que o povo, teu povo, reunido, adorando o teu nome, é transformado, mexido, confortado, convertido. Senhor, o culto é o momento da nossa história ser reconectada e transformada e restaurada pelo Senhor a cada domingo. Nós te pedimos mesmo, Pai, que não por causa de nós, não por causa do que a gente tem para dar, porque nós não temos nada para oferecer, mas por causa do Senhor, da tua graça e do teu Espírito, resgata o nosso coração, transforma-nos, fortalece-nos, alimenta-nos, educa-nos na tua justiça, para a glória do teu nome, Senhor. Engrandece o teu nome aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu estava falando, Jesus já está em Jerusalém com os 12 discípulos. Jesus já faz algum tempo, talvez aí uma média de 1 ano a 1 ano e meio, que está conversando com os discípulos a respeito da sua morte. É quando ele diz a Pedro e aos demais que estavam com ele, e que seria necessário ao Filho do Homem morrer, ser crucificado, ser maltratado. Era preciso que o Filho do Homem entregasse sua vida lá em Jerusalém, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus fala essa palavra aos discípulos algumas vezes. Nós vemos isso nos evangelhos, Mateus, aqui em Lucas também. Algumas vezes Jesus está tendo esse diálogo, que é um diálogo que parece que não desce, não entra na cabeça dos discípulos. É um diálogo que parece que não encaixa com a expectativa que os 12 tinham a respeito de Jesus, não encaixa com a percepção que eles estavam tendo a respeito dos ensinamentos de Jesus. Como é que Jesus, que está falando e pregando a respeito do reino, agora vai ser morto? E sendo ele morto, esse projeto que ele tem ensinado, falado e pregado, vai ser acabado, vai cair por terra e nada vai acontecer. Como é que Jesus, falando desse reinado que tem a ver com o reinado de Davi, tem a ver com a aliança de Deus com o seu povo, tem a ver com uma libertação plena, completa, que transforma um homem, um ser, em alguém bem-aventurado. Agora ele está falando que vai morrer, vai ser crucificado e que vai ser humilhado e que vai ser ultrajado, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Essa conversa não entra na mente, não desce, essa conversa não está sendo bem digerida à medida que Jesus conversa, dialoga com os discípulos, especialmente com Pedro, que é aquele que se levanta e repreende ao próprio Senhor, dizendo: Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Nós já conversamos sobre esse outro texto aqui, Mateus capítulo 16, mas aqui em Lucas capítulo 22, parece que o caminho de Pedro ainda nessa perspectiva de alguém que está sendo discipulado, de alguém que está entendendo, mesmo sendo filho, mesmo tendo uma identidade afirmada pelos céus, mas alguém que está entendendo, que está ouvindo e desenvolvendo ali no coração e na mente a perspectiva bíblica e a perspectiva do Senhor Jesus a respeito do seu reino, a respeito da sua vontade. Aqui ainda no capítulo 22, parece que a gente encontra esse mesmo Pedro, meio que
querendo ou se dispondo a esse evangelho e a esse reino de Deus, que é um evangelho e um reino sem a cruz. É um projeto de Jesus que pode acontecer sem que ele precise passar por tudo isso. E para que isso aconteça, nas palavras de Pedro, ele estava disposto, pelo menos nas palavras, não na ação necessariamente, mas nas palavras, disposto a pegar nas armas e combater e fazer uma grande revolução para que o Filho do Homem, para que Jesus não seja preso e não seja morto. Para que isso não aconteça, nas palavras de Pedro, ele está disposto, inclusive, a entregar a própria vida, dizendo ao Senhor que primeiramente vai ter que matar Pedro, para depois matar o Senhor Jesus, nesse projeto que é o projeto do reino de Deus, de um Cristo que é o Cordeiro de Deus, que veio para ser entregue como uma propiciação, como um sacrifício que vai nos substituir através do derramamento de sangue, que nos purifica de todo pecado e nos transforma e nos reconcilia com Deus. O sacrifício único, perfeito, que já está determinado desde antes da fundação do mundo, que já está na eternidade, já está consumado, mas que ele está aqui com os discípulos falando que essa hora está perto, está chegando. É a última semana, são os últimos dias, e é nesse dia aqui que Jesus vai ser preso. Dentre os 12 discípulos havia um chamado Judas. Você já conhece a história do Judas, mas talvez você não conheça ou nunca ouviu, de que Judas, assim como Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, mas havia uma diferença gritante entre um e outro. Judas, que pouco antes vai lá diante dos religiosos, dos fariseus, do sinédrio, e entrega o Senhor por 30 moedas de prata, como está escrito lá em Jeremias. Esse Judas, que fazia parte dos 12 discípulos, esse Judas que durante 3 anos estava ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus, esse Judas que era responsável pelas finanças, era um cara proativo, um cara que parece que organizava a estrutura das viagens, das acomodações e da dinâmica e as demandas do ministério de Jesus, à medida que ele caminhava, não só pela Galileia, mas também pela região da Judéia, como aqui em Jerusalém. Esse Judas, apesar de estar entre os discípulos e apesar de ser alguém que tinha um certo papel de liderança na organização das coisas, Judas era filho da perdição, era filho do diabo. Judas, apesar de estar convivendo diretamente com o Mestre, diretamente com o Senhor Jesus, Judas não pertencia ao povo de Jesus. Judas não pertencia ao Senhor Jesus. Ele era filho da perdição. E aí ao filho da perdição lhe resta esse caminho sendo revelado à medida que a história e o tempo vai se desenvolvendo. Judas, ele entrega ao Senhor Jesus, e Judas, após o Senhor Jesus ter sido preso, Judas é aquele que vai ceifar a própria vida e vai se entregar cheio de remorsos e culpa, de alguém que, apesar do remorso e apesar da culpa, não conseguia e não teria conseguido de jeito nenhum encontrar o arrependimento verdadeiro na presença de Jesus, porque já estava definido na alma, na essência do coração de Judas, que Judas não pertencia ao Senhor de verdade. Embora aparentemente fizesse parte do mesmo grupo, embora fizesse parte do mesmo grupo e aparentemente pertencesse a Jesus, Judas, na essência, não... Parou. Pensei que era trombeta. Faz.
Fiquei nervoso. Judas não pertencia, ele não conhecia o Senhor e ele não tinha condição nenhuma de encontrar um verdadeiro arrependimento. Mas está aqui Pedro, e a palavra de Jesus para Pedro é muito forte, é forte demais. Assim, Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar, como se faz com o trigo. Você entende bem o que Jesus está falando aqui para Pedro? Pedro, Satanás, o diabo, ele reclamou, ele foi lá ao trono celeste pedir permissão e autorização para sacudir, para amassar, para esmigalhar a sua vida, como se faz com o trigo. A gente ouve esse texto assim e talvez por uma percepção ruim a respeito do papel de Satanás ou da história do inimigo, o diabo, a gente não consegue encaixar as coisas bem. A Bíblia, ela também nos ensina a respeito dessa presença de anjos decaídos que foram condenados eternamente lá na eternidade, lá no céu, eternamente eles foram condenados. Essa mesma serpente que foi lá no jardim do Éden e enganou Adão e Eva, para que eles pudessem olhar para aquela árvore de uma maneira diferente, e experimentando a desobediência, iriam desfrutar da morte eterna. Mas é esse inimigo que não é inimigo de Deus, no sentido de que há um duelo, há uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Em momento nenhum nós vemos Deus, nós vemos as promessas de Deus, nós vemos os propósitos de Deus duelando com as forças do mal. Desde lá do início de todas as coisas, que o caminho, que o fato da derrota do inimigo já estava predeterminado. O inimigo, o diabo, ele já foi vencido. O diabo, ele já foi totalmente repreendido e totalmente a sua batalha contra Deus, ele já perdeu completamente. E daí nós não vemos Deus duelando com o diabo, mas nós vemos na história bíblica e também sabemos da sua ação e intervenção ainda hoje na vida dos cristãos, esse poder do inimigo, principados e potestades, como a Bíblia fala no Novo Testamento, e em Mateus 24, dizendo que ele viria para enganar, se possível, até os eleitos, ou seja, até aqueles que são o povo de Deus, sendo enganados pelo diabo, enganados por essa força, enganados por esses anjos, enganados por essa cosmovisão maligna, mundana, porque assim o mundo jaz no maligno. Mas é fato que antes de qualquer ação e antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que Deus, Ele reina até lá no inferno. Deus, Ele não perdeu, Ele não perde o seu reinado. Deus em Cristo, Deus lá antes da fundação do mundo, Deus que no princípio, quando criou os céus e a terra, e quando essa queda acontece dos anjos que se rebelam contra ele, Deus não está duelando, não está lutando contra o inimigo. Não há na perspectiva bíblica uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. O diabo já foi vencido, já foi derrotado, e isso aconteceu lá na cruz, como Paulo fala em Colossenses, e que lá na cruz ele expôs ao desprezo todo o principado e potestade. Amém. Mas ainda há uma intervenção e ainda há um papel. Paulo vai dizer para a gente se revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque diz ele lá, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10,
e que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Há ciladas, há intervenções, há um papel do inimigo que Pedro, esse mesmo Pedro aqui que está ouvindo a palavra de Jesus, quando escreve 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o diabo, nosso adversário, não é o adversário de Deus, mas alguém que está tentando enganar até os eleitos. O nosso adversário anda como um leão que ruge em nosso derredor, tentando tragar e devorar a nossa alma. Ainda há sim essa intervenção. E aí é importante a gente lembrar de Jó, porque antes do diabo, lá no livro de Jó, essa narrativa que é poética, mas de uma história verdadeira que aconteceu na vida de um homem de Deus chamado Jó, lá no período de Abraão, mais ou menos, naquela mesma fase da história, o diabo, antes de qualquer intervenção, ele foi lá no trono pedir autorização ao Senhor, porque quem reina sobre todas as coisas, sobre todos os séculos, sobre todo principado e potestade, é Deus, é o Senhor. E aí o Senhor Jesus faz essa declaração para Pedro, fortíssima, dizendo assim: o diabo, Satanás, reclamou para peneirar você, Pedro, como um trigo. Como se pega o trigo lá nos feixes e bate nele bem forte no chão e coloca sobre um monte assim, para que o vento leve aquela parte que é apenas palha, e depois vai peneirando e vai debulhando aquele trigo. Satanás reclamou para que pudesse esmigalhar, para que pudesse destruir sua vida. Irmãos, eu confesso para você que o plano do Satanás na vida do cristão continuou mesmo. E eu vejo na minha vida quantas vezes o diabo não quis me destruir. Quantas vezes o diabo não quis destruir a minha família. Eu não estou falando, irmão, preste atenção, da adversidade, de provações da vida. Estou falando de uma influência maligna para destruir a nossa fé. Tem um livro do C.S. Lewis, é muito legal, é Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. É mais ou menos esse o título, não estou lembrado exatamente. Esse é um livro muito legal. A partir de uma crônica, lá de um conto, C.S. Lewis está narrando, está desenvolvendo a história de um diabo, um demônio mais experiente, ensinando um estagiário, um demônio menos experiente, a tentar e a destruir a vida dos cristãos. E a gente que normalmente a gente faz, é pensar numa artimanha, ou pensar num mecanismo do inimigo para tentar a nossa vida com coisas mais politicamente incorretas ou moralmente destrutivas, como por exemplo a visão do diabo tentando a gente na área sexual, com o sexo fora do casamento, com o adultério ou com qualquer coisa desse tipo. Ou pensar no diabo tentando a gente para usar uma droga, uma bebida, ou para se entregar a uma vida de devassidão. É verdade que o diabo também faz isso. O diabo também quer peneirar a nossa vida através desses caminhos. É verdade. Mas é verdade também, como C.S. Lewis vai falar, que muitas vezes o diabo tem formado a nossa mente, formado os nossos caminhos de uma maneira que nem a gente está percebendo. À medida que a nossa mente vai sendo formada pelos valores desse mundo e não pelos valores do reino de Deus,
À medida que o nosso caminho, que a nossa cosmovisão, à medida que o nosso coração vai sendo formado pelos valores, pelas ideologias desse século, desse mundo que jaz no maligno, o maligno está formando o nosso ser, os nossos caminhos, os nossos valores, muitas vezes a nossa própria percepção religiosa e no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Quando ela não é bíblica, quando ela não passa pela cruz, quando não passa pelo Evangelho, quando não passa pelas palavras de Jesus, de que todo aquele que quer vir após Ele, quando Ele fala que se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. À medida que o nosso caminho não se estabelece pelo caminho do Evangelho, mesmo aparentemente as coisas estando bem, mesmo você e eu estando na igreja, fazendo parte dos arraiais evangélicos, mesmo você e eu tendo uma vida moralmente perfeita, intacta, sem nada que você possa ser acusado, nós podemos ter caído num grande laço de morte do diabo para a vida da gente. E aí no livro do C.S. Lewis ele vai falar sobre isso, desmistificando aquela ideia de que o diabo só age na vida da gente através de coisas sobrenaturais e através de situações também morais e éticas grandes e imensas, mas como o diabo ensina o outro, menos experiente, a tentar a vida do povo de Deus. E aí tem uma hora que ele diz assim: sabe qual é a melhor maneira? Qual é a melhor maneira de você destruir o povo de Deus, a igreja? Aí ele fala: dê a eles o que eles gostam de fazer. Entretenimento, lazer. Dá esse negócio. Você vai ver uma igreja apática, sem vida, sem expressão, uma igreja morta. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando uma presa, alguém para devorar. Irmão, querido irmão, será que a gente não está sendo presa do inimigo e talvez não esteja nem percebendo? Será que a gente não está sendo presa do diabo, que suga a nossa fé e a nossa alma com as coisas desse mundo, com os valores e percepções desse mundo, e a gente não está nem percebendo que de tal forma que a fé, a esperança no Senhor Jesus vai morrendo, vai minguando, vai desfalecendo. E à medida que isso acontece, a nossa caminhada com Deus, a expressão da nossa espiritualidade verdadeira vai morrendo, vai minguando, vai se tornando apática, sem vida, sem sabor, sem desejo, sem anelo, sem a expressão de um coração quebrantado, porque caiu tão somente nos laços do inimigo que quer devorar a sua alma. Devorar. Não somente com coisas que a gente já falou aqui, que pode ser o caso. Pode ser o caso de alguém aqui estar passando por um processo de prisão do maligno, em drogas, em uma sexualidade pervertida, ou em álcool, ou em qualquer outra coisa. Uma prisão terrível na alma. Pode ser o caso de alguém estar passando por esse tipo de prisão de uma forma até oculta, de uma forma que ninguém sabe, de uma forma que você está aqui me ouvindo e no íntimo você sabe que está falando a respeito da sua vida, mas você sabe que ninguém, nem a sua esposa ou os seus pais ou as pessoas mais próximas sabem. Mas Deus é quem conhece o nosso coração e sabe todas as coisas. Talvez estejamos vivendo momentos de prisão, momentos de lutas terríveis, porque caímos nessa esparrela, dessa cilada do inimigo para fazer a nossa fé desfalecer. Mas talvez você esteja bem, estou muito bem, obrigado. Mas mesmo bem, obrigado,
Às vezes nós estamos bem, não por causa do Evangelho, mas estamos bem por causa das nossas percepções mundanas a respeito da vida e equilibrando todas elas na nossa vida de uma forma que elas vivam e sobrevivam umas com as outras nas suas esferas sociais, familiares, religiosas e tudo mais. A gente está bem, obrigado, mas talvez pensando a vida cristã como o diabo quer e não como Deus quer. Não se engane, porque essa intervenção é presente ainda hoje. Mas a palavra de Jesus para Pedro é mais poderosa, tenha certeza disso. A palavra de Jesus para Pedro é muito mais poderosa do que a palavra que o diabo quer peneirá-lo como trigo. Qual foi a palavra que Jesus disse para Pedro? Você lembra aí? Eu, porém, leia aí o versículo 32, veja por favor. Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei para quê? A tua fé não desfaleça. Essa é a palavra, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus orando por nós. Jesus orou pelos discípulos e por nós. João capítulo 17 nós vemos isso. Mas nós vemos também outros textos na Bíblia que Jesus, à direita do Pai, intercede pelos santos. Você tem ideia da profundidade desse Evangelho de Jesus, que sendo Ele assunto aos céus, tendo morrido e ressuscitado e ascendendo ali, como em Atos capítulo 1 aos céus, está lá à direita de Deus, intercedendo para que a nossa fé não desfaleça, intercedendo pelos santos. E não somente Jesus lá intercedendo, mas também o Espírito Consolador que Ele enviou, que habita em nós por causa do Evangelho, por causa da conversão que Ele mesmo trouxe para a vida da gente. Esse Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, e assim, com gemidos inexprimíveis, esse mesmo Espírito intercede conosco, intercede na presença de Deus, porque o Filho conhece a mente do Espírito, e o Espírito conhece a mente do Filho, para que a vontade do Pai seja realizada na nossa vida. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja a percepção, porque quando a gente vai ler Pedro negando Jesus, às vezes a gente lê como se fosse uma coisa muito artificial, né? Especialmente nesses momentos que Jesus avisou para Pedro. E alguns versículos que mostram como se uma história que está acontecendo, e nesse caso no mesmo dia. Mas aí no mesmo fato, o Pedro, mesmo tendo ouvido Jesus dizendo, ele vai negar Jesus. Mas se coloque lá naquele momento. Perceba bem o que está acontecendo. Quando Jesus avisa Pedro que ele vai negá-lo, depois Jesus vai ao Getsêmani orar. E lá diz o texto que Jesus está profundamente triste e angustiado. A tal ponto que na sua oração, seu suor, ele é transformado, o sangue sai dos seus poros como suor, de tamanha angústia física que o Senhor Jesus está vivendo naquele Getsêmani, quando ele ora ao Pai, dizendo: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Naquele momento ali de Getsêmani, quando os discípulos ficam, ele ainda chama Pedro, Tiago e João para uma situação mais próxima com ele, mas que diz lá no texto que até os discípulos, de tão tristes que estavam, de tão angustiados que estavam, eles estavam dormindo, porque eles desfaleceram fisicamente por causa daquele momento que estavam vivendo. Daí chega um exército
Daí chega Judas, que conviveu conosco aqui 3 anos. 3 anos de caminhada, chega Judas e com um beijo trai o mestre. E aquele povo todo, aquele exército com armas, que vai dizer lá em João que Pedro é quem toma a espada e vai lá na orelha de Malco. Com certeza Pedro estava mirando a cabeça ou alguma coisa mais séria e acerta a sua orelha. Esse discípulo que está ali defendendo o projeto do reino, aquilo que ele estava entendendo e ouvindo de Jesus, nesse momento difícil, Jesus está sendo preso. Perceba só, a angústia, o pavor e a morte está tomando conta de uma forma poderosa demais, prevalecendo na alma desses discípulos. Eles se dispersam, Pedro disperso, mas tentando acompanhar à distância, disfarçado. Pedro, mesmo disperso, mesmo perdido, sem entender ainda direito, sem conseguir conectar a história da salvação, aquele evangelho que Jesus tem pregado e ensinado tanto, está ali acompanhando à distância o que está acontecendo. E aí pessoas o reconhecem porque era galileu, ou porque era galileu, porque já o tinha visto com o mestre, e 3 pessoas o reconhecem, e Pedro constantemente está negando, porque o que estava em jogo ali era a vida do próprio Pedro. O que estava em jogo ali era esse momento que estava acontecendo, em que o mestre estava sendo preso, e os discípulos também corriam risco, e poderiam ser presos, e poderiam ser mortos, e ele mesmo não sabia o que podia acontecer. O pavor é tamanho, porque o projeto desses anos todos de dedicação e consagração está indo por terra, ele está sendo morto. E Pedro está negando Jesus, como o Senhor falou aqui, que ele o negaria 3 vezes. Mas aí é interessante, porque a oração de Jesus, que não é uma oração por Judas, porque era impossível, visto que Judas não tinha uma fé verdadeira como um dom de Deus, uma fé salvífica na pessoa do Filho. Mas essa é a oração por Pedro, para que a fé não desfalecesse, não morresse. A fé, ela não se perdesse no nosso coração. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Muitas vezes nos acostumamos com o métier, com os comportamentos evangélicos. Muitas vezes nos acostumamos até com o culto, até com a Santa Ceia e com a pregação. Muitas vezes nos acostumamos com a Bíblia, lendo ela como se ela fosse apenas um livro, uma revista, um jornal ou qualquer outra coisa do tipo. Muitas vezes nos acostumamos com a nossa vida, com a nossa espiritualidade. Nós nos acostumamos também com pecados, com vidas erradas, ocultas, equivocadas, perdidas, descaminhos na alma da gente, que em um momento ou outro, em um culto ou outro, em um acampamento ou outro, o coração é despertado para uma forma diferente, mas nos acostumamos com tantas coisas. E a nossa fé, à medida que ela não vai sendo formada pelo Espírito, o Evangelho e a Palavra, vai se perdendo, de tal maneira que é possível estar longe do Pai, mesmo estando dentro da casa do Pai, que é possível, mesmo tendo comportamento religioso, não conseguir mais no coração crer em Jesus, crer no Evangelho, se entregar novamente ao Senhor, desenvolver uma devoção verdadeira, profunda, porque nos acostumamos e acostumados nos enredamos numa cosmovisão maligna do diabo, que é nosso adversário e quer tragar a nossa alma, hoje ainda. A oração de Jesus é para que a tua fé não desfaleça. E sabe o que resgata o coração de Pedro? É um olhar que está vindo lá de longe. É um olhar que está vindo da pessoa de Jesus.
Eu gosto desse texto de Lucas porque ele traz esse detalhe. Diz que Jesus, naquele momento, olhou nos olhos de Pedro. E sabe que Jesus ainda hoje pode olhar nos nossos olhos pela palavra e pelo Espírito. E esse não é um olhar de condenação, mas também esse não é um olhar de alguém que não se importa com a nossa vida para nos deixar viver à deriva do jeito que a gente quer. Esse não é um olhar é um olhar de um profundo amor, mas que não é um amor apenas sentimental, não é um amor apenas de alguém que está dizendo para Pedro assim: Pedro, não importa o que você viver, não importa o que o seu coração está sentindo, não importa o caminho que você seguir, que não importa nada disso, mas é um amor que se importa de uma maneira tão profunda com a gente, que nos constrange de uma maneira tão profunda, que a gente morre. É um olhar poderoso, que ao mesmo tempo que traz um pavor, que traz um temor, que traz um medo, que traz uma inclinação da alma, as pernas tremem, porque não conseguimos ficar em pé na presença desse olhar, daquele que é o Senhor da história e o Senhor da nossa vida. É um olhar cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia e que resgata o nosso coração. Como diz lá no Salmo 85, falando sobre o Messias, é aquele olhar e é aquela pessoa, o Salvador, no qual se encontram a graça e a verdade. É aquele que João vai falar que encarnou e habitou entre nós, cheio da graça e cheio da verdade. Lá de longe o Senhor Jesus olha e resgata o coração de Pedro com esse olhar que é cheio de graça, mas que é cheio de verdade. Pedro chora amargamente. E esse choro não é um choro de remorso. Esse é um choro de um quebrantamento verdadeiro, de arrependimento. Esse é um choro de alguém que se encontrou com Jesus. Esse é um choro que não é só lágrimas, que não é só físico, mas é o choro de alguém que se queda, que se rende ao senhorio de Jesus, que se rende à pessoa e ao reino e à glória desse Jesus. É um choro de alguém que se encontrou verdadeiramente com o Filho de Deus. É o choro de alguém que se encontrou verdadeiramente com alguém que pode resgatar de verdade a nossa vida. E esse não é um choro que acontece apenas na conversão. Nós entendemos muitas vezes equivocadamente isso, pensando que eu me converti, eu chorei muito naquele dia. Eu me lembro, eu chorei tanto naquele dia que eu estava de boné e puxei o boné assim para o olho para que ninguém visse. Eu só chorava e eu ficava pensando, eu acho que eu só chorei assim quando eu era nenenzinho, porque eu não sou muito de chorar. E eu com vergonha puxei o boné assim, e eu sei de lá naquele dia que eu me converti, eu chorei tanto e tudo mais, e aquilo ficou para lá, e naquela experiência tudo aconteceu. O cristianismo, a vida eterna e o evangelho, não é um evangelho, não é um poder de uma experiência apenas na vida. Eu estava lendo recentemente um filósofo chamado Karl Jaspers, que influenciou muito a mentalidade cristã do século XX. Ele disse que o homem estava buscando o sentido da vida através de uma experiência sobrenatural, e se ele encontrasse essa experiência, ele encontraria o sentido da vida. A teologia cristã aplicou esse negócio à conversão, assim como o mundo aplicou esse mesmo negócio às drogas e a todos os outros descaminhos da nossa sociedade. Como se a conversão lá atrás fosse aquele momento e que aquele momento ficou lá e aquela história ficou lá, e a partir dali é comigo, a partir dali é a minha vida aqui na terra, a partir dali são as minhas relações, porque naquele dia eu ganhei um passaporte para o céu, e nesse passaporte não está incluído o que acontece depois.
Mas presta atenção, porque o Evangelho, a grande novidade da vida eterna, é que esse olhar que emana de Jesus, do Espírito, da sua palavra para nós, a grande verdade, as grandes boas novas dizem respeito a uma vida, a uma experiência, a um caminho em que esse arrependimento, em que esse quebrantamento de coração é uma constância na nossa vida, é fruto da graça de Deus e da verdade de Deus na nossa vida, é uma constância no nosso caminho com Deus, à medida que Jesus, dia após dia, ano após ano, momentos e momentos diferentes da nossa história, vem e resgata e restaura o nosso coração. Olhando nos nossos olhos, quando nós estamos negando Jesus. Negando Jesus à defesa de um cristianismo sem cruz, negando Jesus por causa do medo de perder a vida, negando Jesus por causa, talvez, de descaminhos da nossa alma, negando Jesus por causa de prisões e pecados, negando Jesus por causa de visões teológicas equivocadas a respeito da graça de Deus, negando Jesus quando negamos o corpo de Cristo, negando Jesus quando nos negamos a andarmos juntos numa comunhão profunda, cheia da graça e da verdade, não somente no nosso coração, mas também nos nossos relacionamentos. A graça e a verdade se encontrou com Pedro ali naquele olhar. E aquele olhar arrebatou o coração de Pedro. De tal maneira que a segunda palavra, ou a última palavra, na verdade, de Jesus para Pedro anteriormente, a respeito desse processo de provação, de tal maneira que essa palavra vai fazer sentido. Quando te converteres, perceba só que aqui a palavra não dá a ideia dessa conversão, que o dia em que o Senhor regenera a nossa alma e nós saímos da morte para a vida. Quando te converteres, o texto aqui, o verbo no original, no grego, a ideia é de um fortalecimento do Espírito. A ideia aqui é de alguém que está sendo confirmado por Deus no coração, de alguém que está se tornando mais forte, de alguém que está vencendo aquela provação. Quando te converteres, quando passares por isso, fortalece também os teus irmãos. Se disponha a ser usado por Deus na vida dos seus irmãos também. Isso é um discipulado, uma fé provada, sendo provada, uma fé sendo fortalecida. E à medida que isso acontece no nosso coração, também pode acontecer com pessoas que convivem conosco. Um discipulado no qual nos tornamos cada vez mais discípulos de Jesus, o formato do próprio Jesus Cristo. Coração quebrantado, caminhando para ser discípulo, para ser a pessoa ou a imagem do Filho, como a palavra fala. Discipulando outros, para nesse mesmo caminho, com corações fracos e perdidos, possamos nos encontrar com esse olhar de amor, de graça, de verdade e de restauração, que é poderoso para nos libertar das garras do diabo, que é poderoso para nos libertar das garras do pecado no nosso coração, que é poderoso para nos libertar de pensamentos de mundanos, de ideologias, de percepções perdidas antibíblicas, que é poderoso para fazer com que a fé volte a brotar, volte a renascer, volte a bradar e a fortalecer a nossa alma de tal maneira que a nossa vida com Deus tome novamente um rumo diferente, para a gente andar com Deus com vibração, com força, com alegria, de glória em glória, vencendo porque Ele já foi vencido, vencendo o diabo, vencendo as ciladas, vencendo as lutas, as crises, as provações, vencendo porque já foram vencidas na cruz, vencendo porque é uma caminhada de glória em glória, vencendo porque Cristo,
colocou o nosso inimigo por estrado debaixo dos nossos pés. O Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, como Paulo fala em Romanos. Vencendo porque ele venceu, se apropriando dessa vitória de Cristo, que diz pra gente que não tem nada, absolutamente nada, que pode nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem a espada, a nudez, a fome, nem qualquer outra criatura. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso a fé prevalece. O Evangelho que faz a fé prevalecer no coração, que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amém. Vamos orar? Você pode baixar a sua cabeça, fechar os olhos aí, por favor. Vamos orar. Quem sabe, enquanto você fecha os seus olhos e conecta o seu coração ao Santo dos Santos, mediante o sangue do Cordeiro, que abriu o caminho e rasgou lá toda a separação. Quem sabe, quando você fecha os olhos e abre o coração para se conectar no Santo dos Santos, você não encontra esse mesmo olhar do Senhor Jesus, restaurando a sua alma para uma vida com Deus poderosa, verdadeira, íntegra, resgatada e redimida, fortalecida para viver aqui na terra. Quem sabe a fé não é fortalecida, quem sabe essa apatia e fraqueza não é fortalecido para uma vida diferente, de glória em glória, em uma vida eterna em abundância. É o Senhor Jesus que está aqui, Ele pode fazer isso. Oh Pai, quem sabe o Senhor não quer, com o Teu Espírito, testificar com o nosso Espírito aqui essa noite que somos filhos do Senhor. Como o Senhor fez com Pedro ali, um Evangelho poderoso, Ele nos dá um caminho em que a fé prevalece, ela é fortalecida, restaurada, tempos em tempos pelo Senhor. E um Evangelho que nunca nos desampara e nunca nos deixa só. Um Evangelho que no meio da prova, da luta, tem um próprio Filho à direita do Pai intercedendo pelos santos. Um Evangelho que no Consolador que habita em nós, o Espírito, intercede em nossa fraqueza e habita e fala no nosso íntimo de um caminho diferente, de um novo homem que já foi conquistado, de uma obra que já foi consumada e nós podemos nos apropriar totalmente pela Tua graça. Senhor, faz esse Evangelho ter sentido na vida da gente, Pai. Não um Evangelho que a gente se converteu para ir para o céu, mas um Evangelho que faz sentido na vida cotidiana. O Senhor, faz esse Evangelho ter sentido amanhã, hoje, na nossa alma, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Faz esse Evangelho ter sentido na nossa carne, à medida que ele prevalece até sobre as horas da carne, Senhor. Faz esse Evangelho ter sentido à medida que a gente descobre a beleza e a graça de andar com o Senhor, do amor do Senhor e da presença do Senhor, na qual a gente pode chorar, a gente pode se quebrantar, a gente pode se humilhar e a gente pode clamar ao Senhor. Deus, salva a nossa vida, salva o nosso coração, liberta a nossa alma, Senhor, resgata-nos para Ti mesmo, Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, por causa do sangue do Cordeiro que habita em nós.
Ó Senhor Jesus, opera essa salvação, Senhor, na nossa vida, Pai, para a glória do Teu nome. Traz vida onde há morte, mas também fortalece a fé que está desfalecendo aqui essa noite, de vidas que estão caminhando para longe de Ti, de corações que estão se acostumando com o sagrado, de vidas que estão se acostumando com o pecado. Ó Deus, resgata o nosso coração, liberta-nos de nós mesmos, Senhor, e nos fortalece com a Tua armadura e com o Teu poder, para ficarmos firmes, fortes, fortalecidos contra as ciladas do diabo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.